A gente sabe que vivemos uma crise econômica sem precedentes no Brasil. E essa crise econômica é em decorrência da pandemia. Agora, a única solução é outra questão, né? O teto de gastos. Por isso, Mauro, que eu digo, nós não temos democracia no Brasil, porque a maior parte das pessoas é completamente excluída. A maior parte está lutando pelos direitos. Então, o que acontece? As propostas, candidatos, né, que dominaram o segundo turno, polarizaram o segundo turno, foi mais ou menos a mesma, né? Quem dá mais, quem vai oferecer mais. E o Lula sabe que essa PEC da transição, se ela não for aprovada, ele não consegue governar. Não é democracia de colisão, é um negócio mais sério. As pessoas não têm noção dos seus direitos fundamentais. As pessoas querem assistencialismo, pão e circo. Mas é uma luta pela sobrevivência. Como você vai fazer? A maior parte da população, nós temos 30 milhões de pessoas em situação do mapa da fome, de situação de miséria absoluta. E o que fazer com isso? Deixar esse pessoal morrer de fome? É o canto de cisne. Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de receber professor Mário Lúcio Quintão Soares, doutor em Direito Constitucional. Muito obrigado, professor. O agradecimento é todo nosso. Quem é Mário Lúcio Quintão Soares? Qual a sua história? Qual a sua trajetória? Diga para o internauta. A minha história é uma história de escola pública. Sou um típico exemplar da escola pública brasileira. Eu nasci numa cidadezinha, fronteira com São Paulo, em Minas Gerais, chamada Ibiraci. Meu pai era gerente de banco. Com 15 dias, eu já estava deslocando de avião para Mandaguari, interior do Paraná. E um ano depois eu voltei para perto de Ibiraci, numa cidade chamada Pedregulho, terra do Horácio Kessler. E lá que eu comecei a estudar, né? Antigamente chamava-se Grupo Escolar. Grupo Escolar Arthur Belém Júnior, lá em Pedregulho. Depois meu pai saiu do banco, né? Arthur Scatena, lá em Pedregulho, e nós fomos para Araraquara. Ficamos pouco tempo em Araraquara. Logo, voltamos para Minas Gerais, especificamente a terra da minha mãe, que é Nova Era, na beira do Rio São Francisco, onde Quintão, Martins da Costa, né, são as famílias mais tradicionais locais. E estudei lá em Nova Era até o ginasial. Aí meu pai conseguiu um outro emprego como gerente de banco em Pedro Leopoldo. E aí, sim, né, eu fiz o ginásio, o científico, né, e me qualifiquei para o vestibular da UFMG. Passei em 19º lugar, em 1973. Na faculdade de Direito da UFMG, eu desde o início me interessei por política. Fui tesoureiro do Centro Acadêmico Afonso Pena, depois fui presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena e me qualifiquei, não só em termos de formação política, como também em formação jurídica. E fui advogar, logo depois de formado, em Pedro Leopoldo. E lá criei a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Logo, Pedro Leopoldo ficou pequeno, né? É uma cidade que eu amo, a minha cidade adotiva, e eu vim para Belo Horizonte. E lá aqui instalei num bom escritório de advocacia e comecei a lecionar na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Estou lá há 34 anos. Então minha história é uma história de formação acadêmica. Eu fiz mestrado, doutorado na Faculdade de Direito do UFMG, orientado pelo meu saudoso José Alfredo de Oliveira Baracho. Então, minha história é uma história de luta, é uma história de perseverança, uma história em que a gente supera adversidades. O que levou o primo a escolher o direito constitucional e o que é direito constitucional? Diga para o internauta.
O direito constitucional no Brasil tem uma tradição complexa. Alguns autores chegam a admitir que nós não temos o direito constitucional brasileiro. Nós compilamos constituições estrangeiras, compilamos teses estrangeiras e temos uma Constituição que ela tem um processo gradativo e que, no fundo, ela não conseguiu superar o Estado Social. O que eu quero explicitar para vocês? Na época do Império, nós tínhamos o Estado liberal clássico, né? As famílias tradicionais, nós que somos ligados à oligarquia rural, as famílias tradicionais dominavam o país. Foi proclamada a República, mas a República foi proclamada por marechais ligados ao Império. E Getúlio Vargas, em 1930, que tenta dar uma guinada consistente para organizar politicamente o Brasil. Ele tenta, pressionado pela Constituinte de 1922, a Revolução Constitucional de São Paulo, né, que foi uma verdadeira Constituinte, em termos de guerra, em termos de luta, e que obrigou a Getúlio Vargas a fazer a Constituição de 34, que é um sonho da noite de verão, é um Estado social fictício. De gladiavam na rua, do lado Luiz Carlos Prestes, pela Aliança Libertadora Nacional, e do outro lado estava Plínio Salgado. Fala-se muito em direita no Brasil, o Plínio Salgado era integralista, né? E os intelectuais brasileiros todos seguiam o Plínio Salgado, quase todos. Então é muito interessante isso. Mas o que Getúlio fez? Na hora que ele percebeu a tensão nas ruas, chamou um mineiro, que se chamava Chico Campos, e Chico Campos editou a Constituição de 1937. Foi uma Constituição autocrática. E modernizou o país com essa Constituição autocrática. Ele trouxe, inclusive, a CLT com a Constituição de 1937. Por isso vocês veem, os direitos sociais do Brasil nascem de atos autocráticos. Agora, o que a gente percebe? Com a Segunda Guerra Mundial, os aliados obrigam o Brasil a mudar de perfil. Não poderia ter mais a ditadura do Estado Novo. E nós temos o Estado Liberal Social de 1946. E aí gera o populismo, né? O PSD ligado à oligarquia rural, nossa família, né? É quase todo ligado ao PSD. A UDN ligada à pequena burguesia urbana, ou seja, a classe média, e o PTB, que tinha um discurso trabalhista. Então, o que se percebe, né, nesse país é o seguinte: essa tensão de populismo que predominou durante a década de 50 chegou ao ponto em que ascendeu ao poder um herdeiro político de Vargas, que era o Jango Goulart. Aí os militares deram um golpe de Estado. Eu vejo muita gente hoje sonhando com golpe de Estado, mas tem de haver uma articulação, tem de haver uma ideologia explícita. Não vamos entrar muito em detalhes. Só sei que tivemos 15 anos de ditadura militar e em 1988 tivemos essa Constituição democrática, que é utópica, né? Que é a Constituição que constrói uma falsa maioria parlamentar. O que é a falsa maioria parlamentar? É o governo de coalizão. E esse governo de coalizão tem um preço muito alto. Aí o populismo graçou durante a vigência desse texto constitucional e nos deixa um tanto quanto apreensivos. Eu estou escrevendo um livro, devidamente articulado pela Intersaberes do Paraná, que deve ficar pronto em setembro, sobre o constitucionalismo brasileiro. Eu tenho medo de uma ficção, porque o constitucionalismo pressupõe textos constitucionais com uma perspectiva normativa, como disse Hermann Hesse, a necessidade da força normativa do texto constitucional. E os textos constitucionais brasileiros
são constantemente modificados através de emendas constitucionais. Quanto mais emendas constitucionais, menos força normativa tem o texto constitucional. Então, fica uma colcha de retalhos. Aí vocês podem me indagar, seria o caso de fazer um novo texto constitucional? Não é bem isso. Seria o caso do Supremo Tribunal Federal interpretar conforme o texto constitucional e não adotar critérios autocráticos e principalmente decisões monocráticas. Ativismo judicial. O ativismo judicial é a solução encontrada pelo Supremo para legislar. É um absurdo o que o Supremo tem legislado nesse país. E eu não estou criticando individualmente nenhum dos membros do Supremo Tribunal Federal, não. Eu acho que é a tentação do poder. Mesmo porque o primo conhece vários... Não, eu sou amigo pessoal do Gilmar Mendes, eu sou amigo pessoal da Carmen Lúcia, eu sou Lewandowski. Agora, o que eu percebo é quando os ministros do Supremo Tribunal Federal debruçam sobre questões constitucionais, eles acabam tendo uma leitura subjetiva do texto constitucional. É mais a vontade política deles do que o direito constitucional em si. Aí vocês podem me dizer, mas o Supremo brasileiro constantemente recorre aos cases do constitucionalismo norte-americano. A realidade deles é diferente da nossa, é bem distinta da nossa. Lá se aplicam princípios constitucionais jurídicos e princípios constitucionais morais. Então, lá, a questão moral pressupõe a reflexão jurídica. Aqui não. Aqui nós não temos essa tradição. Mas o que acontece é que os ministros da Suprema Corte Brasileira, na utilização do ativismo judicial, distorcem o texto constitucional. Às vezes acertam, ampliam direitos fundamentais, mas de uma forma muito subjetiva. Falta uma maior consistência. E o que é mais grave, o que eu percebo em decisões monocráticas no Brasil é o seguinte, é a tentação do poder. O judiciário brasileiro, ele se assemelha muito ao que a gente denomina de monarquia. As vestes talares, as pompas, né? Os rapapés, e também querem ser o poder moderador. O poder moderador não pode nem ser utilizado pelo judiciário, nem pelas Forças Armadas. O poder moderador é típico do Estado liberal clássico da época do Império. É uma reflexão de Benjamin Constant. O objetivo dessa tese, né, é nada mais do que impedir a hipertrofia do poder, impedir que um poder fique mais forte que o outro. Nós estávamos até conversando sobre equilíbrio de poder, ou equilíbrio de funções. Aí o Mauro me indagou, a harmonia. Harmonia não é submissão, harmonia é diálogo. O Supremo tem que dialogar com a sociedade brasileira, tem que fundamentar suas decisões de uma maneira científica. Aí vocês podem me dizer, mas o que é mais forte? É a vontade popular. Mas a vontade popular tem que ser filtrada para ela não se exacerbar e cair no campo da autocracia. Quais são os seus desafios, professor Mário Lúcio? Falar a verdade. Incomodar eventuais detentores de poder. Não sou dono da verdade. Muito pelo contrário. Mesmo porque tem várias lideranças lá em cima, eu vou falar os nomes, né, no comando de casas legislativas, membros e tal, que já foi aluno do... Você está fazendo menção, inclusive, ao Rodrigo Pacheco, né, que foi meu aluno. Vários outros. Não, o próprio Jabas Soares, que se reelegeu pela 4ª vez pelo Ministério Público de Minas Gerais, foi meu aluno também. Vários alunos. Agora, todos
tem uma sensibilidade, todos têm uma sensibilidade. A dificuldade não é do aluno, a dificuldade é daquele que ocupa poder. Porque o poder pressupõe competências constitucionais que devem ser exercidas conforme o texto constitucional. Os procedimentos devem legitimar o processo constitucional. Agora, o que a gente percebe? Que o grande desafio não é se agarrar a cases norte-americanos, se ater a isso. Não é que eu não considero o direito comparado de suma importância para a evolução da jurisprudência brasileira. Mas a realidade nossa é outra. Existe uma tradição política nossa que acena para um certo conservadorismo. Aí vocês podem me dizer, mas o senhor está sendo conservador? Não, eu quero respeitar todos os posicionamentos ideológicos no sentido de fazer um diálogo, de fazer uma interlocução permanente, a semelhança que o programa aqui preconiza. Falando em desafios, o primo já lançou alguns livros, eu já li. E pelo que falou agora há pouco, nós conversamos, tem outros já sendo escritos. Eu estou elaborando um livro de direito constitucional, bem didático, né? Mas já tem. Agora eu tenho um livro de teoria do Estado, que já está na 6ª edição. Nós vendemos no Brasil quase 20 mil exemplares. Eu tenho trabalhos também sobre o Mercosul, sobre a União Europeia. Mas o que é mais importante? É uma das últimas obras escritas por mim e por um desembargador, o Lailson Baeta Neves, é sobre mandato de segurança e ações constitucionais. Aí vocês podem me dizer, mas é o mesmo título do Eli Lopes Meirelles. O Eli Lopes Meirelles adaptado ao Estado Democrático de Direito, que pressupõe a vinculação do legislador e dos atos estatais ao texto constitucional. Nós precisamos de preservar o texto constitucional, sedimentar o texto constitucional, porque esse texto constitucional é o melhor que nós já tivemos. Agora, ele tem de sofrer as interpretações adequadas, né, de acordo com a realidade da economia, não só nacional, como mundial. Pandemia, antes e depois. A parte ruim, nós já sabemos. A pandemia, eu leciono no 10º período da Faculdade Mineira de Direito, uma disciplina que se chama Ações Constitucionais. E o que eu discutia com os alunos? Primeira proposta era sobre mandado de segurança. E eu discutia os mandados de segurança impetrados por aquelas pessoas que não queriam ficar em casa, queriam ter os seus estabelecimentos comerciais abertos. Aí a gente vem fazer uma discussão sobre a ponderação de princípios. Qual o princípio que é mais importante? O princípio vinculado à saúde pública, que é um princípio coletivo, ou o princípio da iniciativa privada, do funcionamento das empresas e das atividades econômicas? Eu acho que nós temos de conciliar, porque o Estado, a partir do momento que ele interfere nas relações jurídicas de uma empresa, ele tem de subsidiar essa empresa. O pequeno empresário não pode ficar... Seria a castração dos direitos fundamentais. Ele não pode ter... E de livre iniciativa, né? Porque não podem ser atropelados. Agora, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, no momento da pandemia, suspendeu todas as ações que foram propostas Brasil afora, questionando essa castração de direitos fundamentais. Eu acho que perdeu um grande momento de uma discussão rica. Agora, tem que dialogar. Em Minas Gerais, o diálogo acabou dando norte, sendo a bússola, né? O ex-presidente do Tribunal de Justiça, o Gilson, soube levar a bom termo um bom acordo, sabendo ouvir as partes. Porque não adianta, gente. A gente sabe que vivemos uma crise econômica sem precedentes no Brasil.
E essa crise econômica é em decorrência da pandemia. Agora, a única solução é outra questão, né? Eu vou discutir com você depois o teto de gastos. O teto de gastos foi introduzido no Brasil em 2016 no intuito de acabar com a farra fiscal. Mas o que se fez? Durante o governo Bolsonaro, por 4 vezes, abriu precedentes, né? Negócio do pré-sal, negócio da pandemia, agora, recentemente, no processo eleitoral. Agora, o que acontece? Nós temos a maior parte da população brasileira sem condições econômicas adequadas. Por isso, Mauro, que eu digo, nós não temos democracia no Brasil, porque a maior parte das pessoas é completamente excluída. A maior parte está lutando pelos direitos. Então, o que acontece? As propostas dos candidatos, né, que dominaram o segundo turno, polarizaram o segundo turno, foi mais ou menos a mesma, né? Quem dá mais, quem vai oferecer mais. E o Lula sabe que essa PEC da transição, se ela não for aprovada, ele não consegue governar. Por quê? A maior parte da população brasileira está desqualificada. É democracia de coalizão? Não é democracia de coalizão, é um negócio mais sério. As pessoas não têm noção dos seus direitos fundamentais. As pessoas querem assistencialismo, pão e circo. Mas é uma luta pela sobrevivência. Como você vai fazer? A maior parte da população, nós temos 30 milhões de pessoas em situação do mapa da fome, de situação de miséria absoluta. E o que fazer com isso? Deixar esse pessoal morrer de fome? É o canto de cisne. Complicado. Exatamente. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. O Mário, além de ser meu primo, é um amigo, é uma figura exemplar, que dispensa a apresentação, muito conhecido, de referência nacional, um dos maiores juristas do país. Então, é uma honra tê-lo aqui nesse programa, mas nós já estamos juntos há muito tempo, divergimos em alguma posição política, mas sempre temos diálogo. Eu acho que a interlocução é diálogo com divergências. Não podemos pensar de uma maneira uniforme, não. Não estamos dentro de um quartel, não. Nós estamos dentro de uma ágora. Nós estamos dentro de um espaço democrático. E mesmo a democracia sendo ficcional, ela tem que ser exercida. Obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Um abraço, Mauro. Prazer em estar nesse programa.